No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você que está ligado em 100,7. Vamos juntos aí, Karime. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana, hein? Tudo pronto? A Karime está com gás, tudo é porque hoje é sexta-feira. A Karime Leão está aqui a 1000 por hora. Sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Estamos aqui com mais uma edição do 18 horas. A informação pra você aqui no melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite, Carlos Júnior, Karime Leão e a Nathalie Moraes com a gente, já que o Cid, grande Cidão, mandar um abraço pro Cid Soares, que tá de férias, dando um tempo, dando um relax, Karime Leão. Exatamente, mais que merecido. Um beijaço, Cid, meu querido. Beijo pra você. Boa noite pra você que acompanha a programação da Rádio Mix. Boa noite, Nathalie Moraes. Estamos juntas, né? Até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E o que a gente faz nesse sextou, né? Muitas lives, ok? A gente assiste lives, faz lives. Maratonas de séries. Maratonas de séries, mas tem uma live especial que vai acontecer aí nesse final de semana, tá? Lives na internet. Olha só, os Rolling Stones vão se apresentar no festival One World Together at Home, que acontece neste sábado, contando aí com estrelas do tipo Paul McCartney, Lady Gaga, Elton John, Billie Eilish. Muita gente boa, é só estrelaço, né não, Nathalie? Boa noite. Né? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlos Júnior. É muito bom já começar o programa recebendo toda essa energia positiva de vocês, aí toda essa alegria aí do estúdio. Karime, afinal, Karime, eu vou aumentar essa lista aí das lives, viu? Porque a gente vai ter também aí Stevie Wonder, Lizzo, Chris Martin do Coldplay, Alanis Morissette, ou seja, só fera vai participar desse show, vai ser aí um mega evento. E todos os músicos cantam de suas casas. Lembrando, é muito legal, é maravilhoso assistir as lives, mas nada de reunir grupinho e nem ir pra casa de ninguém, porque nesse momento é importante manter um isolamento social e assistir as lives de casa. O evento foi criado aí pela ONG Global Citizen em parceria com a Organização Mundial de Saúde e com curadoria aí da Super Lady Gaga. Tudo bem, Nathalie. E também vão participar especialistas em saúde, olha aí, vai ser bacana, comediantes e personalidades internacionais. Então anota aí, né? Você que está ligado no melhor mix do Brasil, você pode acompanhar pelo YouTube neste sábado, dia 18, a partir das 4 da tarde, horário de Brasília, hein, Karime Leão? Tu tá nessa, então. Tá anotadíssimo. Tá anotadíssimo, Nathalie Moraes, tudo anotado aí, tudo certo, Nathalie? Bora pra mais um mix. Certo, inclusive já tô pronta aqui pra curtir as lives desse fim de semana, né? Bacana. Então bora lá pra mais uma edição do programa 18 horas, hoje 17 de abril de 2020, estamos juntos com você, hein, no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E o novo decreto do governador Wilson Lima prorrogou o fechamento do comércio e atividades não essenciais até o dia 30 de abril, hein? Anote aí, 30 de abril. A expectativa é que o comércio permaneça fechado até que aconteça a diminuição dos casos do novo coronavírus aqui no estado, Karine. Carlão, no mesmo decreto, o governador prorrogou também até o dia 30 a realização de eventos promovidos pelo Estado, de qualquer natureza que seja o evento, incluída aí a programação dos eventos culturais públicos. É isso mesmo, também determinou a prorrogação da visitação a prédios, presídios e a centros de detenção para menores, além da participação de servidores ou de empregados em eventos ou viagens internacionais interestaduais ou até mesmo intermunicipais. O decreto proíbe ainda por mais 30 dias, né, eventos e atividades com a presença de público acima de 100 pessoas, ainda que previamente autorizados, viu? Tais como eventos desportivos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos científicos e passeatas. Karime, por causa do aumento exponencial de casos de coronavírus aqui no Amazonas, o governador Wilson Lima prorrogou o período do estado de calamidade pública por 6 meses aqui no estado. Essa decisão consta no Diário Oficial do Estado e é uma das medidas encontradas pelo governo aí para tentar conter a disseminação do vírus. A gente vai conferir mais detalhes sobre esse assunto a partir de agora na reportagem de Júlia Gomes.
No texto do documento, que prorroga por mais 180 dias o estado de calamidade pública no Amazonas, diz que a finalidade do novo decreto é promover, conforme determinação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação frente à pandemia do novo coronavírus, e que ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias para combater a disseminação da Covid-19 em todo o território do estado do Amazonas. A advogada Gláucia Ribeiro explica que os decretos declarando estado de calamidade pública permitem a secretários e a governantes a adoção de medidas para o uso do dinheiro público, de maneira a proteger a sociedade, sem que os governantes sejam responsáveis no futuro de uma ação judicial quanto à aplicação dos recursos. Quando se prorroga esse decreto de calamidade pública, me dá o direito de que ele tenha um respaldo para no futuro próximo não responder na justiça, por exemplo, numa ação de improbidade administrativa, num crime de responsabilidade, ou então num crime licitatório, porque ele não fez a licitação. O governador Wilson Lima já havia decretado estado de calamidade pública no dia 23 de março. Na decisão foi determinado o fechamento do comércio de serviços não essenciais, permanecendo abertos supermercados, padarias, açougues e farmácias. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e o número de mortos supera o número de pacientes internados por Covid-19 aqui no Amazonas. Segundo o último boletim de casos utilizado na tarde de hoje, o Amazonas tem hoje 145 mortes confirmadas que tiveram como causa o novo coronavírus. Pois é, Carlão, nessa atualização o que chama atenção aí é que 144 pacientes seguem internados em leitos de hospitais públicos e privados. O estado tem quase 2.000 registros positivos da Covid-19. A Nathalie Moraes acompanhou a coletiva e traz pra gente os números mais recentes da doença aqui no estado do Amazonas. Nathalie. Oi, Karime. Infelizmente, hoje o nosso estado tem mais casos confirmados dentro de unidades de terapia intensiva, dentro de UTIs, do que dentro de leitos clínicos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde de hoje, há casos confirmados de Covid-19 em todos os bairros aqui da cidade de Manaus, com destaque para os bairros da Alvorada, Parque 10 e Cidade Nova. Manaus concentra hoje 1.531 casos de coronavírus das 1.809 infecções já confirmadas em todo o estado do Amazonas. O restante, dos casos está dividido aí em 22 municípios do interior aqui do Amazonas. O estado tem hoje 145 mortes confirmadas pela doença. Durante a entrevista coletiva online de hoje, as autoridades de saúde apresentaram um gráfico, que mostrava aí a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, a Rosemary Pinto. Nesse gráfico, ela destacou que o contágio aqui no estado teve uma curva bastante ascendente, que iniciou aí no último dia 3 de abril. Para quem está nos ouvindo, só para você ter uma ideia, em 30 dias, o Amazonas saiu de um caso confirmado para 1.049 infecções. O número de infectados aqui no Amazonas em 30 dias aumentou em até 5 vezes, com uma velocidade de contaminação do novo coronavírus, como eu disse anteriormente, já está presente em todos os bairros aqui da nossa cidade. A gente vai conferir agora o que disse aí a doutora Rosemary Pinto sobre esse assunto. Nós temos o vírus hoje em todos os bairros de Manaus. E conforme vocês podem observar, nós temos concentração de casos no Alvorada, no Parque 10 de Novembro, na Cidade Nova. Nós vemos também aquilo que eu falei já há algumas semanas, da nossa grande preocupação com a disseminação do vírus pelas zonas norte e leste da cidade. E nós já estamos começando a ver isso, inclusive com o aumento de atendimentos expressivo em todas as unidades de saúde que atendem essas regiões da cidade. A exemplo do Zona Leste, Hospital e Pronto-Socorro da Zona Leste, o Dr. João Lúcio,
E a exemplo do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, que atende parte da Zona Norte e parte da Zona Leste. Então, atualmente o Amazonas tem aí 144 pessoas internadas com Covid-19. Deste total, 57 estão em leitos clínicos e 87 em unidades de tratamento intensivo em estado grave, como eu já disse anteriormente. 145 óbitos confirmados. Seguindo aí essa grande projeção, a Secretaria Estadual de Saúde, a secretária, na verdade, a Simone Papais, confirmou que o governo do estado está instalando e que até amanhã câmaras frigoríficas já estarão instaladas em outros hospitais, como o Hospital João Lúcio, Platão Araújo, 28 de agosto. Vamos conferir o que disse a secretária de Saúde, Simone Papais. O aumento dos números de mortos, de óbitos, vem crescendo numa velocidade muito grande. A doutora Rose acabou de dizer há pouco como é que a doença vem se disseminando, né, como ela vem se alastrando em todo o território, não só no território do estado, mas no Brasil, em todo o mundo. A gente vê o que tem acontecido nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Então, infelizmente, essa ação que nós estamos tomando de providência, nós já havíamos instalado essa câmara ali no entorno do estacionamento do Hospital Delfina. Essa noite nós tivemos a instalação de uma câmara frigorífica no Hospital Lúcio, e nós finalizaremos até o final de amanhã, na parte da manhã, a instalação de outras câmaras frigoríficas. É uma notícia muito triste para quem faz gestão em saúde pública, porque nós trabalhamos para enfrentar doenças, para salvar vidas, e nós já chegamos ao ponto de ter que, numa situação, discutir a forma como nós poderemos acondicionar esses corpos. E o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, investiga agora outros 34 óbitos, além aí de ter 240 exames de pacientes com sintomas da doença, aguardando aí os resultados. Segundo o boletim epidemiológico, 386 infectados estão recuperados. Eles estão fora aí do período de transmissibilidade, eles não correm mais o risco de transmitir o vírus para outras pessoas. O estado continua registrando uma crescente de pelo menos 40%. Isso tudo porque a população insiste em quebrar o isolamento social, segundo as autoridades de saúde. Vamos conferir o que disse a doutora Rosemary Pinto sobre o assunto. Nós temos uma situação que já é explosiva e que nas próximas 4 semanas se tornará cada vez pior, tanto no número de casos quanto no número de óbitos. Levando em conta que é difícil fazer uma projeção quando 40% da população de Manaus continua nas ruas. Não é? Então, é necessário que as pessoas se conscientizem que a única forma de não pegar Covid é ficando em casa. Não tem outro jeito, não tem outra forma. E nós não temos como estimar a porcentagem de pessoas de Manaus que vão continuar nas ruas. Então, a solução para isso, para evitar a explosão do número de casos, para evitar o aumento vertiginoso do número de óbitos, é nós fazermos a nossa parte. Karime e Carlão, esses foram os principais destaques aí do boletim epidemiológico dessa sexta-feira. Volto aos estudos com vocês. Muito obrigada, Nathalie, pelas atualizações. E o governador Wilson Lima reconheceu que a situação da saúde pública aqui no Amazonas entrou mesmo em colapso. O site nacional O Antagonista, de grande repercussão no Brasil, reproduziu uma postagem nesta sexta-feira. A seguinte declaração do governador, abre aspas: em algum momento, nosso sistema de saúde não terá condições de atender a todo mundo, a todas as pessoas. Em algum momento, como já estamos vendo, em unidades hospitalares, não vou ter mais onde colocar corpos, fecha aspas, declarou aí o
governador Wilson Lima. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 2.141 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. 217 mortes confirmadas em 24 horas, o maior número registrado para o período. Já são 33.682 casos confirmados de coronavírus no Brasil. 6h15 em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, a Justiça manda o governo do Amazonas providenciar leitos e separar pacientes nas unidades de saúde para evitar transmissão de Covid-19. O caos na rede pública do estado foi revelado em vídeo que mostra corpos enfileirados ao lado de pacientes com sintomas de coronavírus no Hospital João Lúcio. O vídeo viralizou na internet e ganhou destaque na mídia nacional. Vamos conferir na reportagem de Odiné Araújo. A cena de gente morta enfileirada junto com gente viva nos corredores do Hospital João Lúcio na noite de quarta para quinta-feira percorreu todo o país e chocou até mesmo quem está acostumado a lidar com a morte quase todos os dias. A profissional de saúde, que não vamos identificar e da qual modificamos a voz eletronicamente, estava no plantão e fala ainda horrorizada do que viu. Corpos espalhados em todos os corredores. Pacientes que não estão com Covid, junto com pacientes que estão com Covid. Pessoas junto com corpos. A que ponto chegou? Vidas jogadas em corredores. Vidas aí, ó, dentro de um saco. Com Covid, gente. Com um vírus de alta contaminação nos corredores do hospital. Indignada com essa situação. Os 14 corpos de suspeitos de Covid-19 ficaram expostos, enfileirados, desde a madrugada até pelo menos a 1h de ontem, quando os 10 primeiros foram removidos, segundo a Suzan. A Secretaria de Saúde também confirmou que o Hospital João Lúcio tem recebido pacientes suspeitos de Covid-19 e assim vai ser até que seja ampliado o número de leitos no Delfim Aziz e entre em funcionamento o Hospital da Newton Lins. No SPA Alvorada, que também está recebendo pessoas com suspeita do coronavírus, pacientes pedem socorro desesperados pela falta de oxigênio. O policial militar, que não vamos identificar, enviou áudio aos seus superiores pedindo ajuda. Por favor, desce com Sargento Lanoa, SPA Alvorada. Denuncie, dê força. Falta de oxigênio na Alvorada. Esse problema está começando a me deixar preocupado e agitado. Eu quero continuar tranquilo no meu tratamento, mas está difícil hoje. Por favor, ajudem. Por favor, fiquem ligados nessa minha notícia que eu estou passando. A falta hoje está constante de oxigênio aqui na cidade da Alvorada. Está muito difícil. Por causa dessa situação, o Ministério Público do Amazonas entrou com ação denunciando a mistura de pacientes com Covid-19 com pacientes que não têm a doença nas unidades de saúde do estado. A Justiça aceitou a denúncia e deu prazo de 5 dias para que o governo do estado providencie leitos e separe pacientes para evitar transmissão de Covid-19. Caso não cumpra a decisão, o governo vai ser multado em R$100 mil por dia. Pela decisão do juiz Paulo Fernando de Brito Feitosa, o governador Wilson Lima também deve providenciar o funcionamento do Hospital Delfim Aziz com toda a capacidade de leitos, contratação de novos leitos clínicos e de UTI, inclusão de leitos do Hospital Getúlio Vargas e da Beneficente Portuguesa. Também deve providenciar, entre outras, a retirada imediata de pacientes internados em cadeiras e macas nos prontos socorros e a transferência deles para as unidades de saúde. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje o Amazonas tem um grande problema a administrar. É que, como todas as unidades de saúde do estado estão atendendo pacientes suspeitos com a Covid-19, pacientes com outras doenças estão desassistidos. São pessoas com graves problemas renais, problemas cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, caos grave que requerem atendimento de urgência e hoje o sistema está ocupado para atender pacientes com coronavírus. Isso está agravando o quadro clínico de muitos pacientes e até provocando mortes por falta de atendimento.
Karine, e o pior de tudo é que quando conseguem ser atendidos, eles ficam expostos à contaminação do coronavírus, uma vez que o atendimento de Covid-19 está em toda a rede. O certo seria concentrar os atendimentos de coronavírus no Delfina, deixando as outras unidades livres de contaminação para atender assim as pessoas com as outras enfermidades. Bom, é isso mesmo. O governo deve isolar uma ou mais unidades de saúde, não permitir o atendimento de pacientes com Covid-19 e destinar essas unidades para outras doenças. Isso é o correto, isso é o que deve ser feito de imediato, sob pena do índice de mortalidade aumentar assustadoramente por Covid-19 e por outros problemas. Bom, e sem leitos de UTI, ventiladores e recursos humanos, o governo do Amazonas está equipando as unidades hospitalares de contêineres frigoríficos para acondicionar corpos das vítimas da Covid-19. No Hospital Delfina Aziz já tem um e hoje foi instalado mais um contêiner frigorífico no João Lúcio. O governo deveria ter a mesma agilidade que teve para instalar esses contêineres aí no aumento dos leitos de UTIs e clínicas no estado. Assim, iria evitar mortes e não precisaria usar esses contêineres. Ao invés de investir na saúde, de construir hospitais, agora corre para providenciar contêineres frigoríficos. 18 horas. Bom, em meio a uma briga mundial por ventiladores, o governo do Maranhão gastou metade do que o governo do Amazonas e conseguiu comprar 4 vezes mais ventiladores que o estado do Amazonas. Bom, exatamente isso, Carlão. O governo do Maranhão montou uma operação e conseguiu comprar 107 ventiladores e 200 mil máscaras cirúrgicas na China por 6 milhões de reais, enquanto o Amazonas comprou apenas 24 ventiladores por 3 milhões. Mas vamos entender aí os detalhes dessa operação agora na reportagem de Nathalie Moraes. Em meio a uma briga mundial por respiradores, o governo do Maranhão também está pagando menos que o governo do Amazonas por respiradores para pacientes da Covid-19. O governo aqui do estado informou que comprou da importadora Fejap Companhia Limitada 28 ventiladores pulmonares por 2,97 milhões de reais. Cada aparelho custou, em média, quase o dobro dos respiradores comprados pelo governo federal, com a diferença de preços de mais de R$ 48.900 por unidade. E mesmo assim, o governo do Amazonas diz que não há qualquer ilegalidade no processo de contratação da empresa importadora, que detém certidões negativas e toda a documentação legal em dia. E o governo do Amazonas afirma ainda que a compra trouxe economia para o estado, pois os preços dos equipamentos adquiridos ficaram bem abaixo do mercado. Enquanto isso, o governo do Maranhão montou uma verdadeira operação de guerra. Para driblar os outros interessados, o governo mudou a rota de compra e trouxe a mercadoria da China pela Etiópia. Ao desembarcar em São Paulo, a carga foi direto para o Maranhão e só lá passou pelos trâmites legais da Receita Federal. Segundo o governador do Maranhão, Flávio Dino, a operação custou 6 milhões aos cofres públicos e envolveu pelo menos 30 pessoas. Com isso, eles adquiriram 107 respiradores que já começaram a ser instalados. Respiradores recebemos, finalmente, depois de uma batalha longa e dura no mercado mundial. Recebemos em voo fretado ontem os primeiros 107 respiradores que importamos da China, que se incorporam aos demais respiradores que nós já temos na nossa rede estadual de saúde. Temos outras compras em andamento, compras com o Consórcio Nordeste, compras próprias do Maranhão. E esses respiradores serão distribuídos de acordo com critérios epidemiológicos, ou seja, onde a doença está mais grave. No último dia 13, o governo federal informou à imprensa nacional em entrevista coletiva que está comprando 4.500 respiradores por 258 milhões de reais. Para você ter ideia da importância desse aparelho, em meio a essa pandemia, os respiradores são equipamentos que, em meio a casos de insuficiência pulmonar, podem manter os pacientes vivos. A insuficiência respiratória é hoje a principal causa de morte por Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Também 6h24 em Manaus, você está no melhor mix do Brasil. Boa noite pra você até às 7. Vamos juntos com a informação no programa 18 horas e agora é a playlist, hein? 15 semanas depois de ter sido lançada Adore You, principal single de Fine Line, o segundo álbum solo de Harry Styles, finalmente chegou aí ao top 10, né, norte-americano. Em 7 dias, o single subiu 9 posições, indo da 16ª para a 7ª posição. Pois é, Carlão, mas do que será que ele fala nessa música tão lindinha, né? Adoro você. Pois é, olha que lindo. Será, né, numa entrevista, o cantor brincou durante a entrevista e disse o seguinte, que a música é sobre um peixe. Exatamente. Um peixe? Ele disse o seguinte, o peixinho dourado que ele comprou. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu acabei de ter um peixe e eu amei. Essa é basicamente toda a história por trás disso. Legal. Não acredita? Bom, seja lá para o peixe ou para a namorada, ou para um amor, ou seja lá para quem. Exato. Vamos abrir a playlist de hoje, dessa sexta-feira, aqui no 18 horas, com Harry Styles. Adore You. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mas também mais uma que você conferiu no 18 horas, Harry Styles. Adore You. E no clipe tem o peixe que ele joga pro mar, olha lá. O peixe, a referência eu achei que fosse a namorada, alguém Pois assim. eu também, mas a referência tá válida aí no videoclipe. É o peixe do caboclo. Então tá aí, mais uma que você conferiu aqui no 18 horas, no melhor mix do Brasil. Mix. E o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Guedo Simões, deu 5 dias para Estado regularizar contrato com o Grupo Newton Lins e manteve sustado o pagamento de aluguel de R$2.600.000. Vamos conferir mais informações com o repórter Azaf Augusto. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Guedo Simões, determinou a sustação integral do pagamento do valor de contrato firmado entre o Estado e a Fundação Newton Lins em recurso apresentado pelo Estado. Com isso, ele reafirmou a decisão do juiz César Luiz Bandeira, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Manaus, mantendo a liminar que também foi contra o Estado. Guedo Simões informou na ação que a sustação integral do pagamento do valor do contrato de aluguel não impede o governo de fazer funcionar o Hospital Newton Lins. O advogado Eduardo Deneriais Bessa, que ingressou com a ação popular contra o governo do estado, disse que a decisão de Guedo Simões acata o pedido inicial de impedir o pagamento de R$2.600.000 por 3 meses pelo aluguel do hospital. O governador, não sei se por falta de assessoria ou se por não saber interpretar um simples texto, montou todo esse enredo de que a ação popular, juntamente com a decisão do juiz de primeiro grau, era para impedir que ele entrasse no hospital. Mas nunca foi esse o objetivo da ação. O objetivo da ação sempre foi para anular, para suspender o pagamento de 2,6 milhões. Ele tem que entrar nesse hospital quanto antes, mas desde que ele não faça um buraco nos cofres públicos. O funcionamento do hospital estava previsto para 10 dias após o anúncio feito pelo governador. O prazo já extrapolou e até o momento não há previsão de abertura dos 400 novos leitos prometidos para atender pacientes com coronavírus naquela unidade. A líder do governo, a deputada Joana Dark, chegou a afirmar que o hospital seria aberto nos próximos dias, mas com capacidade reduzida. Azaf Augusto para o 18 horas. E hoje é sexta-feira, dia da gente conferir o comentário do editor executivo aqui do 18 horas, o jornalista Sérgio Bartolo. Os corpos de vítimas da Covid-19 ao lado de pacientes em tratamento em um pronto-socorro de Manaus foi talvez até agora a imagem mais chocante das consequências da pandemia no Brasil. É a constatação sem máscaras do que já vinha sendo denunciado por respeitadas entidades médicas e pelo agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A situação é gravíssima e deveria provocar um choque de gestão e de articulação urgente entre os órgãos públicos no Amazonas. O mais importante em caso de epidemia é evitar que pessoas infectadas fiquem próximas de outras não infectadas, principalmente dentro de hospitais. Este é o pior dos mundos. Tentar evitar essa proximidade é a mais básica das providências a serem tomadas. As autoridades de saúde locais dão claros sinais de que não estão conseguindo evitar.
Além disso, os profissionais da saúde reclamam todos os dias que faltam equipamentos de proteção individual. Aquelas tristes imagens dos corpos no pronto-socorro aqui em Manaus deveriam servir também para quem ainda não acredita na pandemia. Se ainda acham que a quantidade de corpos não é suficiente para fazer com que sigam as orientações das autoridades de saúde, bem, aí realmente o cenário tende a ficar ainda pior. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 33 minutos em Manaus, melhor mix do Brasil. Karime Leão, vamos saber agora como fica o tempo, né, para esta noite de sexta-feira. Será se vai chover? Detalhes com Karime Leão. Previsão do tempo. E de acordo com as informações aqui do Clima Tempo, pancadas de chuva agora à noite, é claro, né? A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus, aí uma noite fresquinha pra gente, né? As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 94%. Mix. Bom, e em meio à ameaça de colapso da rede de saúde do Amazonas, o Conselho Regional de Medicina chama atenção para a escassez de profissionais no estado. Mais de 500 médicos deixaram Manaus no ano passado por causa de salários atrasados. A reportagem é de Odineia Araújo. Em 2019, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas tinha 5.114 médicos inscritos na entidade. Em 2020, o número caiu para 4.865 profissionais, ou seja, menos 249 inscritos. Até mesmo os recém-formados, como os 300 novos inscritos, também foram embora. No total, segundo o Conselho, 549 médicos deixaram o Amazonas do ano passado para cá. Daí porque o governo federal teve de enviar médicos de outros estados para reforçar o trabalho no estado do Amazonas em meio à pandemia do coronavírus. O presidente do CREMAN, José Bernardes Sobrinho, explicou o porquê do êxodo na área da saúde. E esse grupo de médicos certamente hoje está fazendo muita falta aqui. E foram embora por quê? As condições de trabalho são precárias, muitos não são as ideais, e o atraso constante dos pagamentos dos médicos. Não é motivo nenhum para que médicos de fora venham para Manaus hoje. Pelo contrário, a tendência é que os médicos peçam transferência para outros estados que fazem os pagamentos proporcionalmente igual aos de Manaus e realmente pagam em dia. Em Manaus tem atrasos constantes, o que desestimula todo médico a permanecer aqui em Manaus trabalhando. De acordo com o Conselho, o governo do Amazonas demora de 3 a 5 meses para pagar os salários dos médicos. A Secretaria de Saúde do Estado diz que desconhece o êxodo de médicos e garante que todos os profissionais estatutários recebem os vencimentos regularmente. O êxodo de 10% dos profissionais aptos a praticar medicina no estado agora faz falta, principalmente quando o Amazonas vive uma situação de colapso no sistema público de saúde, com 1.809 novos casos confirmados da Covid-19. Alguns médicos, segundo o CREMAN, aceitam propostas de outros estados para receber o mesmo salário, mas com pagamento em dia. Odineia Araújo para o 18 horas. O atraso no pagamento dos profissionais de saúde pelo governo do Amazonas é um problema antigo, mas que o governador Wilson Lima prometeu na campanha eleitoral que ia resolver. Disse que tinha dinheiro, que faltava apenas priorizar os profissionais de saúde. Aliás, foi uma tecla que ele bateu e muito durante a campanha eleitoral dele, né? E o que a gente vê aí é que os problemas só se agravaram e ainda mais hoje, né? Há profissionais com até 5 meses de salários atrasados, o que é um absurdo. E não é, Karime, por falta de dinheiro. O governo fechou 2019 com mais de 4 bilhões de reais a mais na receita. E só nos 3 primeiros meses deste ano foram mais de 1 bilhão de reais. Dava para pagar sem problema os médicos, enfermeiros e técnicos de saúde. Como dizia aquele slogan da campanha, né? Tem dinheiro, dá para fazer. Carlão, dá para fazer, mas a prioridade do governo não são os profissionais de saúde. O governo pagou cerca de 750 milhões de reais em dívidas antigas de anos anteriores. Agora, no início deste ano, sem necessidade nenhuma, quando de fato deveria ter usado esse dinheiro para pagar os 5 meses de salários atrasados aí dos profissionais de saúde. E agora quer contratar profissionais e não existem profissionais no mercado, porque mais de 500 profissionais de saúde se mudaram para outros estados, infelizmente.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e pesquisadores que desenvolveram estudos sobre o uso da cloroquina no Hospital Delfim Aziz, aqui no Amazonas, estão sofrendo ameaça de morte, porque chegaram a uma conclusão que a cloroquina é pouco eficiente no tratamento para casos graves de Covid-19. Muitas ameaças nas redes sociais e divulgação de fake news culpando os pesquisadores por mortes ocorridas no Hospital Delfim Aziz. Quem nos traz os detalhes sobre esse assunto é o repórter Azaf Augusto. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Civil do Amazonas informaram que estão investigando as ameaças de morte ao médico Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical, que integra a equipe de pesquisadores do estudo Cloro-Covid-19. Esse estudo é para saber se a cloroquina é eficaz no tratamento a pacientes com coronavírus. De acordo com a SSP, nessa semana o profissional relatou que passou a sofrer ataques de cunho político e ameaças de morte através das suas redes sociais. De acordo com uma publicação do jornal Folha de São Paulo, na rede social de um dos pesquisadores, perfis falsos escreveram várias ofensas e ameaças de morte. Uma delas dizia que os médicos deveriam ser espancados na rua. Os pesquisadores também foram chamados de assassinos comunistas. Essa pesquisa, Cloro-Covid-19, foi feita com 81 pacientes em estado grave, internados em Manaus. Tem um envolvimento de 70 pessoas de instituições como a Fundação de Medicina Tropical, a Fiocruz, a USP e a Universidade do Estado do Amazonas. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, a Fiocruz divulgou nota de apoio aos pesquisadores responsáveis pelo estudo Cloro-Covid-19, que vem sendo realizado por mais de 70 pesquisadores, estudantes de pós-graduação e colaboradores de instituições com tradição em pesquisa, como Fiocruz, Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, Universidade do Estado do Amazonas e Universidade de São Paulo. Na nota, a Fiocruz considera inaceitável os ataques que alguns dos seus pesquisadores vêm sofrendo nas redes sociais, depois da divulgação dos resultados preliminares com o uso da cloroquina em pacientes graves com a Covid-19. A nota da instituição afirma ainda que o seguinte, abre aspas, estudos como esse são parte de um esforço da ciência na busca por medicamentos e terapêuticas que possam contribuir para superar as incertezas da pandemia do Covid-19. A pesquisa Cloro-Covid-19 permanece em andamento e foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, fecha aspas, diz a nota. A Fundação afirma, Karime, que apoia incondicionalmente o seu corpo de pesquisadores que estão aí absolutamente comprometidos com a ciência e com a busca de soluções para o enfrentamento dessa pandemia. E reafirma o seu compromisso com a missão de produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde e para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira. Bom, e assim chegamos ao triste ponto, né, em que estão ameaçando de morte pesquisadores que tentam salvar vidas. Resultado dessa polarização, dessa turma que nega a ciência e respira aí o quê? Fake news o tempo inteiro. Pessoas que preferem acreditar em notícias falsas a dar credibilidade a um trabalho sério, um trabalho científico, né, desenvolvido por dezenas de pesquisadores e cientistas de instituições sérias como é a Fiocruz. Isso é muito, mas realmente muito lamentável, cara. Pois é, Carlão, e o que a gente espera? A gente espera que os autores das ameaças e os responsáveis pelas fake news que atribuem aos pesquisadores dezenas de mortes no Delfim Aziz sejam identificados e punidos. Karime, isso tudo é o cúmulo da idiotice, é uma falta de noção de certas pessoas. Afinal, são profissionais respeitadíssimos em todo o país e no mundo, que agora são alvos dessa turma que só pensa em agredir e difamar. Esses ataques e ameaças são inaceitáveis e a polícia deve sim agir rápido, porque eles não têm limite. A ciência é hoje, no momento, a nossa única esperança de encontrarmos um medicamento, uma vacina para sim conter essa pandemia. 18 horas.
E a Justiça nega pedido de secretária de Saúde do Amazonas para não comparecer à Assembleia. O desembargador Jomar Fernandes negou um habeas corpus impetrado pela secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaís, para não comparecer a uma convocação da Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre as ações do governo do Amazonas no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado. Mix. Também em 6 horas e 43 minutos em Manaus, e você está aí no melhor Mix do Brasil, e vamos para a segunda da playlist de hoje. Depois de contrair o novo coronavírus e se recuperar, o Di Ferreiro escreveu uma música com mensagem positiva aí para as pessoas que estão em quarentena. A canção tem o nome Vai Passar, fala sobre o que o cantor passou e pretende ajudar aqueles que estão na mesma situação difícil aí. No refrão ele canta: vai passar logo, a gente volta a se abraçar, logo a gente volta a se abraçar, Karime Leão. Exatamente. Então bora para a segunda da playlist de hoje, dessa sexta-feira. Di Ferreiro, Vai Passar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h46, mais uma da playlist aqui no melhor Mix do Brasil. Di Ferreiro, Vai Passar, Karime Leão. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora conferir a nossa colunista, nossa comentarista, Nafisse Bacri Valois. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. Eu inicio o comentário desta sexta-feira atendendo a pedidos e trazendo maiores informações a respeito do Hospital Delfim Aziz. E vou começar ratificando todo o teor do comentário de quarta-feira, quando afirmei que a construção e os equipamentos do hospital foram viabilizados com recursos de empréstimos contraídos por um consórcio liderado pela empresa Abengoa e denominado Consórcio Zona Norte. E mais, pelo contrato, coube ao governo do Amazonas a fiscalização do funcionamento do hospital, o pagamento pelo uso de cada leito e a disponibilidade da área para a construção do prédio. Quanto à equipe, a chamada Bata Branca ficou sob a responsabilidade do Estado e os demais servidores a cargo da empresa que gerencia o hospital. Mas me surpreende quando hoje assisto o Jornal Nacional afirmar que o Hospital Delfim Aziz está com 170 leitos ocupados e sua capacidade esgotada. Porque este hospital, meus amigos, possui, na verdade, 380 leitos e 50 UTIs. E mais surpresa fiquei quando vi no portal da Transparência a emissão de ordem bancária em favor do consórcio Zona Norte, que traz o valor pago de R$10.221.000 por mês. E a pergunta que não quer calar é: o amazonense está pagando mais de 10 milhões mês somente para fazer uso de 170 leitos? Ou o governo está pagando pelo uso de 380 leitos, mas disponibiliza para o cidadão apenas 170? É preciso mostrar clareza, senhor governador. Nós precisamos de resposta, mas tudo neste governo do senhor Lima é tão dúbio. E eu sou Nafisse Bacri Valois e me despeço pedindo a proteção de Deus para todos nós. 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 48 minutos. Karime Leão, nós vamos curtir agora, sabe o quê? O que bombou na internet. Cássio Nascimento está de volta, galera. Vamos conferir. Cássio. É isso mesmo, sou o Cássio Nascimento e estou aqui de volta. E como diz o ditado, saudade de ficar por dentro dos memes, né, minha filha? Então vamos lá ver o que bombou na internet. Nessa pequena pausa do quadro, muita coisa rolou e o mundo tá mais digital do que nunca, por motivos de coronavirus. Você já parou pra pensar? E se acontecesse isso na época que nem existia internet? Rapaz, nem álcool em gel existia naquela época. Você aí, já perdeu a conta de quantos dias estamos de quarentena? Fala 300. Um pouco mais. É, galera, infelizmente a Mendiroba não foi párea para o coronavírus. Por isso, fiquem em casa. Meus amigos, 2020, o ano que mal começou e praticamente já acabou. Aqueles que planejavam ajeitar a vida esse ano, cancela, viu?
Inclusive, eu adiei meus boletos para ano que vem, por livre e espontânea vontade. Mas vamos aqui para uma breve retrospectiva do que já aconteceu nesse ano, que mal começou e já odiamos pagas. Uma tretinha alta entre Estados Unidos e Irã. Beleza, daí chega fevereiro e vem um carnaval Manauara, que foi bem fora do normal. Que com certeza o Don Quixote da faculdade Newtonins não sentirá saudades. Chegamos no mês de março e vem um tal de importado da China e deixando todos nós trancados em casa. Inclusive, eu tive que improvisar uma rádio mix aqui no meu quarto. Ok, chegamos em abril. Já não bastava um tal de coronavírus, aí um tal de vulcão Krakatoa, lá da Indonésia, resolve entrar em erupção, causando mais um terror no mundo. E agora só nos resta pedir. Mês de maio, tem como pegar leve aí, mano? Ok, a China não foi tão pai d'égua assim nessa exportação importuna desse vírus, mas também exportaram algo bom, que o brasileiro não está tendo maturidade para o uso do mesmo, que é o aplicativo TikTok. E tá bombando demais e gerando vários memes nessa quarentena. O nome dela é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Outra coisa que está sendo um dos maiores entretenimentos do cidadão brasileiro memezeiro é o Big Brother Brasil. Toda semana gera memes diferentes. E também embates entre as torcidas dos brothers. Lá no Twitter o bicho pega. E aí, tá torcendo pra quem ganhar esse BBB? Cara, vocês estão ligados nessa música? Essa música foi um sucesso eletrônico de uns anos atrás, mas agora virou sinônimo de morte. Você que tá aí na internet com certeza já viu o vídeo dos carregadores de caixão dançantes. Só explicando um pouco, esse ato é tradição no país de Gana, onde eles têm o costume de realizar funerais felizes, normalmente para pessoas mais velhas, que cumpriram e aproveitaram as coisas boas da vida. Mas aí os vídeos chegaram no Brasil e meme neles. Outra coisa que está em alta são as transmissões ao vivo dos artistas, as famosas lives, que está mostrando o lado mais humano dessas celebridades, e também o lado alcoólico, arrancando inúmeras risadas de quem está assistindo. As lives campeãs de memes até agora são as de Bruno e Marrone. É os hackers, você tá falando, Marrone? Hacker. E de Gustavo Lima. O meu novo filho, eu vou colocar o nome dele de pendrive. É com esse belo retrospecto que consagramos a volta desse digníssimo quadro, aqui no programa das 8 horas na Rádio Mix Manaus. Semana que vem tem mais, hein? Volto com vocês aí no estúdio. Mix. Muito bom, muito bom. Esse aí foi Cássio Nascimento com o que bombou na internet. De volta aqui no programa 18 horas. Muito show, não é não, Nata? Ele acompanhou aí? Muito bom, é muito bom. O Cássio é maravilhoso. Em meio a tudo isso que está acontecendo, ele consegue fazer com que a gente tire boas risadas dessa situação. É isso mesmo. Karime falando agora de cuidados com a limpeza. Afinal, higiene pessoal é muito importante nesse período de pandemia e a casa e os cuidados com a casa devem ser redobrados, viu? Mas essa situação necessária com a higiene resulta e, consequentemente, com o aumento do consumo de água. Por isso, a maioria das pessoas que permanecem em casa devem tomar aí algumas precauções. Em casa, pois as recomendações dos órgãos de saúde governamentais para a adoção da quarentena. Por isso, as águas de Manaus está alertando aí os manauaras para o consumo consciente de água tratada. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A água tratada passou a ser um item essencial no combate à pandemia, principalmente no processo de higienização das mãos. Por dia são captados e tratados 630 milhões de litros de água, que abastecem 98% da área urbana de Manaus. Apesar da produção ser suficiente para a cidade, a concessionária responsável pelo sistema de abastecimento da capital, Águas de Manaus, tem orientado os consumidores a aderirem ao consumo consciente no período de pandemia da Covid-19. O intuito também é que a população utilize a água de maneira correta, evitando desperdícios ou um aumento inesperado no valor das faturas. Geneaneide Vilhena, coordenadora de responsabilidade social da Águas de Manaus, enfatiza que neste momento é importante que as famílias adotem mudanças de hábitos para evitar o desperdício de água. Conscientizar a família da higiene pessoal e também do uso adequado da água, né? Identificar no dia a dia onde você utiliza mais água e mudar esses hábitos. Por exemplo, na lavagem da roupa, se você utilizava a máquina diariamente, junta todas as roupas mais pesadas e utiliza uma vez por semana. As mais leves podem ser lavadas na mão. Essa água que sai da máquina, ela já vem com um pouco de sabão. Aproveita para
lavar as calçadas, lavar a casa do cachorro, quem tiver, lavar o pátio, ao invés de utilizar a mangueira para varrer a calçada. Gineaneide Vilhena também alerta sobre os vazamentos de água. Identificar alguns pontos de vazamento e consertar o quanto antes. É importante a utilização da água de forma adequada, a economia, a reservação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também são 6 horas e 55 minutos em Manaus. Vamos saber então agora, Karime Leão, a previsão do tempo para amanhã. É esse final de semana e tudo mais? No geral, não, é só hoje à noite? Amanhã, vamos ver amanhã. Mas se quiser, eu demoro mais aqui. Vamos lá. Amanhã. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, é o seguinte: amanhã tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. Também uma noite vai ser, aliás, uma noite não, vai ser um dia fresquinho amanhã aqui em Manaus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar aí a 94%. Isso é para o sábado, Karime. Isso é para o sábado. Deixa eu ver aqui, fim de semana, que o Clima Tempo tem domingo, também o fim de semana. Olha lá, para Manaus, vamos lá, para dia 19, então, para domingo é o seguinte: sol com muitas nuvens também durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Muito parecido com sábado, tá, gente? A mínima prevista é de 22 graus e a máxima deve chegar aí, não deve passar dos 30 graus. Então a gente vai ter um fim de semana fresquinho aqui. Tranquilo. Sábado e domingo tranquilos. Também, garota do tempo, Karime Leão, né? Mais uma previsão para esse final de semana. Mix. Karime Leão, já nos finalmente aí, né? Já estamos nos despedindo desta semana. Hoje é sexta, né, Karime? Exatamente, já nos finalmente, na correria dos finalmente. É isso aí, agora 6 horas e 57 minutinhos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, muito bom. Chegamos a mais um fim de semana da pandemia que tem matado centenas de pessoas, e o agravamento da crise nos faz lembrar da fábula da roupa nova do rei. Era um rei que não se importava com a saúde, com a educação, mas gostava de aparecer. Contratou costureiros a peso de ouro que lhe enganaram. Disseram que a roupa nova só poderia ser vista por pessoas inteligentes. Mas não existia roupa nenhuma. Para não parecer burro, o rei saiu nu para a festa. Que roupa linda, lhes diziam os seus apaniguados. Mas foi um menino que gritou: coitado do rei, está nu. E todos passaram a dizer que o rei estava nu. Em meio à pandemia, alguns dirigentes políticos parecem não perceber que estão nus. Não veem que precisam colocar uma roupa de verdade e tomar as providências para salvar vidas. E ainda reclamam quando criticados. Se fazem de vítimas. Mas a população que sofre está de olho, bem aberto e falando como um menino da fábula. O rei tá nu. O rei tá nu. 18 horas. Karime Leão, 6h58, quase 59, já nos finalmente. Noite, tá fechando aí mais uma agradecendo aí a companhia durante toda a semana, né? Das 6 às 7 da noite, estamos aqui no 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, um beijaço pra vocês e fiquem em casa, né, Nath? Seguimos para casa, seguimos para o isolamento. É isso mesmo, Karime. Afinal, o que não falta é programação para quem vai ficar em casa. Afinal, os artistas aí têm uma lista extensa de lives. Tem muito filme bom pra gente curtir. Vamos preparar a pipoca e ficar em casa nesse fim de semana, viu, gente? A gente se encontra de novo na segunda-feira. Ficar de boa em casa, tranquilo e sossegado, né? Vendo tudo que for possível. Valeu? Então tá, Karime. Grande beijo pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Agora na segunda, hein? Nós voltamos com você aqui no melhor mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.